existe uma inimizade entre a serpente e a mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ora, esse texto na tradição católica é conhecido como proto-evangelho, porque na cena anterior nós temos a queda de Adão e Eva, que cometem o pecado original e que são expulsos do paraíso, mas nesse texto já se tem a primeira promessa de salvação. Ou seja, não se diz quem é essa mulher, mas se diz apenas que existirá uma inimizade entre essa serpente e a mulher, e que o filho dessa mulher e a descendência, e uma inimizade também entre a descendência da mulher e essa serpente. A descendência esmaga a cabeça da serpente e a serpente lhe fere o calcanhar. Pois tudo bem. Ora, a patrística, os santos padres e a fé católica de modo geral, como que entende esse texto? Entende esse texto como um primeiro anúncio de salvação. E enxerga esse texto como uma espécie de profecia, que foi se cumprido, sobretudo lá em João capítulo 2, versículo 4 e João capítulo 19, versículo 25 e 26. Ora, é curioso que no Evangelho de João, Jesus não chame Maria de mãe, mas chame de mulher. Né? Em João 2,4, mulher, minha hora ainda não chegou. E lá na cruz, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Não é à toa que também na literatura joanina, lá no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 12, versículo 1, aparece uma mulher vestida de sol no céu. E o dragão está perseguindo essa mulher. E aí lá no versículo 9 se diz que este dragão que está perseguindo a mulher era a antiga serpente. A antiga serpente. Que serpente? A serpente lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Né? Então, perguntemos, por que existe essa inimizade entre a serpente e a mulher? Ou seja, do ponto de vista bíblico, nós podemos afirmar que existe essa inimizade porque essa mulher é a mãe do Messias, é a mãe do Salvador, é a mãe daquele que haveria de redimir Israel e toda a humanidade. A serpente não quer a redenção, a serpente não quer a salvação, mas aquela que haverá de gerar o Salvador de Israel, de todo o povo e de toda a humanidade. Então, por isso, esta serpente deseja perseguir esta mulher, pretende destruir esta mulher. No texto hebraico original, quem pisa a cabeça da serpente, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, é o filho da mulher. No texto hebraico, é o filho da mulher, ou seja, é o Messias. E a gente entende que isso de fato aconteceu. Por quê? Porque Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, o filho de Deus e filho do homem, ele foi mordido pela serpente, ele morreu, foi barbaramente assassinado, mas pela morte dele, ele destrói a morte, pela ressurreição ele nos salva. Então, de certa forma, ele esmaga a cabeça da serpente. Ele esmaga a cabeça da serpente. Agora, numa leitura espiritual, teológica, católica do texto, ou seja, a gente entende também por que essa serpente, o diabo, tem esse ranço, essa inimizade com a mulher. Por quê? Porque esta mulher, Maria, Nossa Senhora, foi a primeira salva. Foi a primeira salva. Tudo aquilo que nós dizemos acerca de Maria, de Nossa Senhora, é numa perspectiva de que a igreja também alcance aquilo que ela já experimenta na glória do céu. Ela foi a primeira salva, a primeira redimida, a que mais ouviu a palavra de Deus, a que mais fielmente guardou a palavra de Deus. Né? Era aquela que tinha fé, por isso, pelo seu coração fiel a Deus, Deus a escolhe para ser a mãe do Salvador. Ou seja, ela recebe a missão mais difícil, a missão mais linda e ao mesmo tempo mais difícil de toda a humanidade, que era ser a mãe do Filho de Deus, e ela prontamente diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se segundo a sua palavra. Então, ela é esta mulher que aparece lá no livro do Gênesis, segundo uma interpretação antiga da patrística, dos santos padres da igreja, que a igreja assume como a interpretação católica desse texto. Então, quando Jesus se refere a Maria como mulher em João 2,4, João 19, 25 e 26, João não está fazendo um desprezo à Nossa Senhora, muito pelo contrário, em quem que ele está pensando? Ele está pensando nesta mulher, a mulher de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Né? Um outro autor, o autor do Apocalipse, que não é o mesmo do Evangelho de João, ou seja, também está com esta mulher lá de Gênesis na cabeça. Por quê? A mulher está grávida, dá à luz e o filho é arrebatado à glória do céu. Ou seja, é Maria, é Nossa Senhora. É Nossa Senhora. E pelo fato dela ter dado à luz o filho que entrou na glória do céu, expulsou do céu aquele que não devia estar lá, né? Olha aí a inimizade. Por isso que o dragão, que era a antiga serpente, persegue esta mulher. Né?
Então é com muita caridade que a gente diz isso, né? Com muita caridade, com muito respeito, né? Com muito respeito que a gente diz isso. É uma contradição pessoas que dizem amar profundamente Jesus, entendem Jesus como Salvador, mas não têm um amor e carinho pela sua mãe. E não têm um amor e carinho pela sua mãe, né? Ou seja, a igreja desde sempre tem esse entendimento, né? De que Maria merece todo respeito, merece todo carinho, merece toda a nossa veneração, toda a nossa veneração. Por quê? Porque ela foi escolhida com essa missão única e irrepetível na história da humanidade. Ela foi a mãe do Salvador, a mãe daquele que esmagou a cabeça da serpente, que derrotou o diabo e Satanás, derrotou o pecado e a morte e nos abriu para o céu, nos abriu um caminho para vivermos eternamente com Deus no céu. Então, agradeçamos a Deus por nos ter dado tão bondosa mãe.